Boa noite a todos. Eu estava lá atrás pensando em falar, vou parar de pregar quando a chuva acabar. Mas é um problema, né? Vai que a chuva acaba logo, né? Mas vamos parar de pregar quando o texto acabar. O verso 25 do capítulo 7, né? Hoje nós estamos em Juízes capítulo 7, versos de 9 a 25. O título da mensagem de hoje é A Batalha. A Batalha. Na última mensagem, nós vimos toda a preparação de Deus para com o seu enviado, o seu libertador escolhido, no caso Gideão, chamado por Deus. E ali já no começo, no capítulo 6, o anjo do Senhor aparece a ele e chama ele de valente guerreiro. Mas o valente guerreiro, nós podemos, você pode olhar lá, estava dentro de uma cisterna, de um lagar escondido, malhando o pouquinho da ceifa que lhe havia restado, o que os inimigos tinham deixado, e ele estava tentando se esconder e esconder aquele pouquinho de comida, para a sua família, para o seu povo. E o Senhor disse, valente guerreiro, mas um tanto quanto estranho, um valente guerreiro está escondido, mas muitos duvidam, pensam que é uma ironia, mas a verdade é que quando nós continuamos a história, e hoje nós vamos ver a realidade, de fato, Gideão é um valente guerreiro, mas porque Deus trabalhou nele, Deus formou, cunhou, esse valente guerreiro, e não foi fácil. Nós vimos na última mensagem, que após Deus encorajar Gideão, confirmar ele, lembra? O desafio da lã, que ele sempre pedindo, agora molha, agora seca, e sempre Deus confirmando, já ali, quando Deus chama ele, muito obrigado, irmão, ele pergunta, será que de fato é o Senhor que está falando? Espera aí que eu vou lá em casa, vou preparar um sacrifício, uma oferta, e o anjo do Senhor espera, o anjo do Senhor aceita, lembra? Coloca tudo numa rocha, com o cajado dele, põe fogo, aceitando aquele sacrifício. Então ele confirma para Gideão, olha, sou o Senhor mesmo que está falando com você. E ele depois pede, mais uma vez, a confirmação por meio da tal lã, que molha, seca, e Deus é paciente, confirma para ele. E então Gideão se anima no Senhor, convoca um exército, ele consegue pelo menos 32 mil homens, uma nação que não tinha exército nenhum, agora tem 32 mil homens para a batalha. Só que antes da batalha nós vimos como Deus trabalhou com Gideão mais uma vez. Lembra? Ele fez 2 testes para filtrar o exército. Deus vai diminuir o exército. De 32 mil homens, nós vamos chegar a um número de 300, menos de 1%. Porque 32 mil para 300, menos de 1%. Agora imagina você, prestes a uma grande batalha com inimigos terríveis que já estão te assolando há 8 anos. Te deixando na miséria, ameaçando a sua família, ameaçando seu trabalho, sua colheita, há 8 anos. Você olha para seu filho e fala, não tenho o que comer porque os inimigos levaram tudo. Olha para a esposa, olha, não temos o que cozinhar para os meninos, porque os inimigos têm destruído tudo. Com medo. E agora, quando ele consegue formar um exército de peito, 32 mil homens, que ainda assim, perto do exército dos midianitas e dos aliados, era algo pequeno, mas era já um passo. Deus passa 2 testes para ele. Lembra? O primeiro é, olha, manda todo mundo que está com medo, que está aí nas fileiras tremendo, para casa. O que aconteceu? Instantaneamente, 10 mil homens. Eu quero ir para casa, eu não vou aguentar a batalha, eu não tenho estômago para a batalha, eu não estou aqui, eu tenho que voltar para a família. Então eles voltam. E coisa difícil é o homem assumir que é covarde, Para alguns mais, para alguns menos. Geralmente o nosso orgulho não deixa, A gente é valentão. Mas aqui nessa situação, Deus sabia do medo daqueles homens nas fileiras. Então Deus falou isso para Gideão. Gideão obedeceu e ele perdeu 10 mil homens. O segundo teste foi o teste da água, do beber água, lembra? Leva eles para a beira do rio, e todo aquele que se jogar na água para beber, você manda para casa. Então, somente os que levarem a água na boca e tomarem, esse você segura. Deu 300.
não é sabido o motivo, a razão, é um teste. Muitos vão falar sobre a questão de, quando se joga na água fica desprevenido e tal. Eram covardes também? Não. O texto não diz nada sobre o porquê Deus falou para fazer esse teste. Apenas recomendou que os que pegaram água na mão levasse eles para a guerra. Então ficaram 300. E lembra a razão por que Deus reduziu o exército? Se você não lembra, olha comigo no verso 7, no capítulo 7, verso 3. 2 e 3, ele diz: o Senhor disse a Gideão, capítulo 7, verso 2, o Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie o seguinte ao povo, e aí ele vai dar os 2 testes. Quem está com medo vai para casa, e quem não beber a água da forma que eu estou falando, manda para casa. Mas a razão era o próprio orgulho de Gideão e da nação. Com essa multidão de pessoas, eles vão dar as costas para mim. Eu consegui me libertar. E Deus, conhecedor como é dos corações humanos, ele viu essa tendência à vanglória do povo de Israel. E ele está aqui trabalhando em seu povo, trabalhando em Gideão. E Gideão, então, ele obedece ao Senhor, ele se dispõe, mesmo assim, vendo o seu exército de 32 mil homens cair para menos de 1%, 300 homens. Se fosse você, no lugar de Gideão, qual seria a sua reação? Sabendo que o inimigo já está ali, preparado, alinhado para a batalha. E você que estava confiante, talvez até um pouco animado com o número de 32 mil, agora você tem apenas 300. Você mais 299. Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua disposição? A verdade é que quantas vezes aqui em nossa vida, você, eu, nós já não tivemos de encarar situações mais ou menos semelhantes com a de Gideão. Temos uma tarefa enorme pela frente e nos sentimos incapacitados, sem forças, sem capacidade, sem o contingente necessário para efetuar aquela ação. Já se sentiu assim? Você está ali, de repente, você está todo empolgado, mas de repente, por alguma razão, você vem e murcha diante do desafio. E você começa a olhar e talvez não, com certeza, o que vai sobrar nessa diminuição, né? Você estava empolgado, cheio de capacidade, mas agora você diminuiu, você ficou pequeno. Você sentiu de fato sua fraqueza, sua limitação, sua incapacidade. O que restou para você? Medo? Covardia? Um pouco de reclamação? Gideão está nessa situação. E a sensação que nós temos ao ler o texto é que, lembra, ele era um homem de fato inseguro, com várias confirmações que Deus já havia lhe dado, mas agora ele tem que lidar com uma situação extremamente difícil, porque ele está prestes a entrar numa terrível batalha com 300. Como é que ele vai fazer isso? Com toda a limitação e medo, uma tarefa aterradora está diante dele. Mas eu pergunto para você, Gideão e esses 300, né? Gideão e mais os 299, eles estão só? Quem é que está regimentando? Quem é que de fato está ordenando e orquestrando essa batalha para Israel? É o próprio Gideão? Não. O próprio Gideão foi comissionado por quem? Pelo Senhor. O próprio Gideão foi comissionado por Deus. Deus ordenou que ele enviasse os 10 mil e ficasse apenas, mandasse embora, né, os 99% que ele tinha e ficasse apenas com menos de 1%, né?
Ele ordenou isso. E aqui, assim como acontece conosco, o que está sendo testado é a fé, a confiança, não só de Gideão, mas de todo Israel, naquele que chama, naquele que tem preparado a batalha, naquele que tem comissionado o seu servo. Deus está trabalhando em Israel e também no seu líder Gideão, essa confiança. Nós vamos aprender aqui nesta noite com esse texto a verdade de que o Senhor, apesar da nossa insignificância, da nossa covardia, do nosso medo, da nossa insignificância no sentido de que nós não temos poder algum, assim como Gideão, ele se viu inútil. Imagina, de 32 mil para 300 para enfrentar uma multidão de guerreiros, um exército enorme. O texto vai descrever como era esse exército. Você fala, ele sentiu na alma dele, na pele dele, eu não sou ninguém, eu sou um cisco perto do que nós temos contra nós, dos inimigos. Mas a diferença, a favor de Gideão, o benefício que ele tem, é que ele está submisso ao Senhor, ele está a serviço do Deus Todo-Poderoso, que nos dá segurança para vencer a batalha. Ele assegura a nossa vitória e nos fortalece para realizar a batalha. Olha só o que Deus faz. Ele não só nos dá a vitória, nos dá o sucesso diante do desafio, mas Ele nos encoraja, Ele cuida de nós, Ele retira, Ele remove os nossos medos e nos faz enxergar a glória dele, porque no final das contas, a glória nessa vitória que Israel vai ter, nós já sabemos que eles vão vencer. Você já leu esse texto, você já ouviu isso. Mas a glória não vai ser do povo, dos 32 mil homens, e muito menos dos 300, porque como? Não tem como. É impossível esses 300 vencerem, mas o Senhor é quem vai batalhar por Israel, e vai usar esses 300 homens para realizar esse grande livramento para com o povo de Deus. Podemos ver aqui, irmãos, o cuidado de Deus mais uma vez com os seus. Ele diminuiu o exército para evitar que a nação se vangloriasse ou se esquecesse dele. Agora, nessa porção que nós vamos ler, estudar, ele age em favor do seu povo, em favor do líder Gideão, mais uma vez, fazendo o quê? Encorajando e mais que isso, dando certeza a ele, você vai vencer. Deus assegura a vitória, o sucesso nessa batalha. E antes de ler o nosso texto, do 9 ao 25, nós vamos ter mais uma palavra de oração. Oremos. Pai amado, obrigado porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso e misericordioso. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe, ó Deus, do nosso tipo de comportamento ante as batalhas, diante dos desafios. O Senhor conhece o nosso medo, a nossa ansiedade. O Senhor conhece todas as nossas fraquezas. E o Senhor age em favor do seu povo, age em nosso favor. O Senhor vem para nos auxiliar, nos fazer vencer, para que a glória seja do seu santo nome. Apesar da nossa debilidade, o Senhor, o soberano Criador, atua em nosso favor. O Senhor nos dá segurança para enfrentar os inimigos e vencer as batalhas. Obrigado, Pai. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Portanto, essa é a verdade que nós vamos aprender hoje à noite. O Senhor nos dá segurança para vencer as batalhas. Verso 9 do capítulo 7 diz assim, leiam comigo. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, a Gideão, levante-se e ataque o arraial. Depois de diminuir o exército do homem, ele falou, agora você vai se levantar e ataque o arraial, porque o entreguei nas suas mãos. Deus está assegurando para ele, olha, pode ir com esses 300 que eu entreguei o inimigo nas suas mãos. Verso 10, se você ainda estiver com medo,
Senhor conhece o seu servo, né? Mas, Gideão, se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante Pura, ou Purá, como alguns dizem, né? E ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu à vanguarda, né? A vanguarda, se você não sabe, é a frente da batalha. É o pessoal que morre primeiro. Ele foi para a primeira fileira, próximo dessa primeira fileira. E então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com o seu ajudante Pura. E os medianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente, veja a descrição do exército, do inimigo, cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Olha a figura que o autor aqui, o escritor, ele nos dá. Camelos como areia na praia do mar, é muito camelo. Um instrumento de guerra na época, terrível. Eles sempre vinham com essas manadas, né, com essa turma, para invadir a terra de Israel, com todos os seus aliados. Então era um exército terrivelmente preparado para destruir Israel. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo e ele dizia: tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos medianitas, bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. Que sonho, né? Aonde você já viu um pão tão grande para rolar no meio, né, de alguma coisa? Geralmente a gente faz o que com o pão? O pão é ofensivo? O pão, em alguns casos ele é muito ofensivo, né? Quem tem o colesterol alto aí, o pão é um inimigo terrível. É difícil vencer o pão nesse sentido. Mas esse pão, ele vinha rolando e destruiu um arraial, uma barraca, né? Uma tenda que ficou. E agora ouça a explicação, né? A revelação do sonho. O sonho foi falado e agora vai ser interpretado. Verso 14. O amigo respondeu: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Gideão está ali só de assunto, né? Só de ouvir, orei em pé. Peraí, Deus acabou de falar para mim que Ele me deu os inimigos nas minhas mãos. Agora eu venho aqui na vanguarda da batalha, na frente de batalha do inimigo, e os homens que, por maiores que sejam, mais fortes que sejam, em toda a sua potência bélica, que para quem está de fora fala, nossa, eles vão, né, são poderosíssimos. Mas quando Gideão se aproxima, obedecendo a ordem de Deus, ele percebe que esses homens estão com medo. E o sonho do camarada já revela o medo. Olha, um pão de cevada. Pão de cevada, irmãos, naquela época era o pão mais comum, mais barato, mais simples que havia. Era um pão que não tinha valor nenhum, era algo simples, barato. Lembra quando Deus foi até Gideão? E o que ele disse para Deus? Ele falou, mas eu não sou ninguém, o Senhor está me chamando, mas eu sou... O meu pai é da tribo mais pobre de Israel e eu sou o camarada mais quebrado que existe. Não tem como o Senhor vai me usar? E é mais ou menos isso que está sendo aludido aqui. A fraqueza, a incapacidade, a indignidade. Um pão de cevada era algo que dava para os animais, não tinha um valor. No entanto, o homem sonhou que esse pão de cevada destruiu uma tenda. E a revelação foi que, olha, é o Gideão, é a espada desse grande guerreiro de Deus, que Deus já deu uma batalha para ele. E tudo isso estava certinho, porque Deus já havia falado para Gideão, olha, você vai vencer. Irmãos, temos que lembrar que nesse tempo, a palavra de Deus ela não era completa, e Deus se valia de sonhos,
para revelar a sua vontade aos seus servos. E como Gideão não tinha acesso a toda a palavra como nós temos, Deus se valeu desse sonho, se valeu desse inimigo e colocou Gideão no lugar, na hora. Deus está orquestrando tudo. E Gideão então é encorajado por meio desse sonho revelado pelo inimigo. E veja que o texto mostra que Gideão estava numa tarefa muito difícil, diante de uma situação muito terrível. Os camelos, os soldados, muitos soldados, muita adversidade. No entanto, dentro de todo esse cenário de espanto e terror que poderia causar nele, com certeza causou um certo temor, uma dúvida, uma insegurança. Deus vai até Gideão e faz questão de fortalecê-lo, de encorajá-lo e assegurá-lo. E como ele faz isso? Confirmando a sua palavra, por boca do inimigo. O Senhor sempre confirma a sua palavra. Quando Ele quer encorajar, quer nos animar, quer nos corrigir, mesmo aqui, Ele está usando a sua palavra, porque o que o homem repete é o quê? O Senhor entregou nas mãos dele os medianitas. E foi o que Deus tinha dito para Gideão. Ele confirma a sua palavra. E hoje não é diferente. O Senhor vai trabalhar em nossas vidas, vai nos assegurar, vai nos dar encorajamento por meio da sua palavra. É assim que Ele age, é assim que Ele agiu e é assim que Ele sempre vai fazer. Se você quer ganhar encorajamento, se você quer crescer espiritualmente, quer de fato se tornar um homem forte espiritualmente, uma mãe, um pai de excelência espiritual, você precisa se deleitar na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, decorar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Ela não pode ser colocada de lado jamais, porque é ela, por meio dela, que Deus nos fortalece, nos encoraja, nos tira de circunstâncias onde a nossa mente e o nosso coração estão fraquejando. E é isso que ele está fazendo com Gideão. Ele está confirmando a sua palavra por boca de inimigos, para que Gideão aprecie a vitória que o Senhor lhe tem dado. Avance não com temor, mas com ousadia na batalha. E quando Gideão ouve isso, ele percebe que de fato o Senhor está com ele. Qual é a reação desse homem? Verso 15, ele diz: quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, o que ele fez? Adorou a Deus. Lembra que no começo Deus estava diminuindo o exército para que a glória dele não fosse roubada, o povo não se vangloriasse, nem mesmo Gideão e os seus liderados. Mas aqui o que está acontecendo? Está funcionando. O temor dele diante da sua limitação faz ele perceber que quem está na frente, no comando da batalha, não é ele. Porque ele é insignificante, ele é um pão de cevada qualquer. Não tem poder algum, mas Deus pode usar o pão de cevada para derrotar o inimigo. É o Senhor que encoraja Gideão com a sua palavra. E a reação dele é louvar o Senhor, adorar o Senhor. Irmãos, talvez você já provou disso. Todas as vezes que você está desencorajado, desanimado, está sofrendo uma situação difícil, e você vai para a palavra de Deus, e você é encorajado, você é inflado, né? Nós ficamos murchinhos, né? Como aquela bola velha que já não tem mais função, murchou no seu orgulho, você fala: eu não sou nada, eu não valho nada, eu não presto para nada, quero morrer, Senhor, né? Me leva, que eu só quero ver Jesus agora. Mas aí você vai para a palavra, você se derrama diante dele dessa maneira, a palavra vem e te infla, te enche, não de si mesmo, mas do Senhor. Você pode perceber: olha, não é por mim, mas é o Senhor que está adiante. E você sai dali com o desejo não de se enaltecer, de se engrandecer, de se vangloriar, mas qual é o seu objetivo? É glorificar aquele que está te encorajando. Foi isso que aconteceu com esse homem. Ele ganhou coragem, ele foi firmado em cima dos seus joelhos que talvez estavam ali se batendo um no outro. Como é que a gente vai enfrentar esse monte de camelo e de guerreiro poderoso? O Senhor entregou
nas tuas mãos, Gideão. E isso fortaleceu ele, ele adorou o Senhor. E ele voltou para o arraial de Israel e disse: levantem-se. O Senhor falou: levante-se, Gideão, e ataque. Mas se você está com medo, vai até lá na frente de batalha e escute o que eles estão falando. Então o que ele fez? Ele estava com medo, porque ele desceu imediatamente e foi ouvir, não é? O Senhor sabia que ele estava com medo. Se o líder estava com medo, o que você acha dos outros 299 lá no arraial, esperando o Gideão voltar? Quer dizer, 298 que o Purá foi com ele, né? Purá era corajoso até, né? Todo mundo tremendo, mas o Senhor fortalece o líder, que volta com seu auxiliar, o Purá. E o que ele fala para os homens? Ele repete a ordem de Deus: agora vamos lá, cambada. Agora o negócio vai pegar para essa cambada que está embaixo aí na beira da areia aí ele fala o nome do lugar, eu esqueci, mas nesse val, estão esperando a gente vai descer lá. E ele sai então encorajado, fortalecido, e ele chega para os seus homens, e aqui uma lição muito importante para nós, especialmente pais, mães, líderes, né, diáconos, pastores. Deus, ele nos encoraja, ele trabalha em nós para que nós possamos trabalhar no outro. Gideão foi fortalecido para que através dele os outros soldados tivessem a mesma coragem, ousadia, disposição de glorificar o Senhor, mesmo diante de uma tarefa tão difícil. Deus fortaleceu esse homem para que ele, como uma chama, né, voltasse para aquelas brasas que estavam ali já quase apagando, com medo. Ele foi acendido para fazer o negócio pegar fogo. E os 300 vão ouvir Gideão. E a reação dele, depois de adorar, é imediatamente voltar para os seus liderados e ordenar a ele: vamos nos levantar, vamos batalhar. O Senhor tem nos dado a vitória. O Senhor entregou o nosso inimigo em nossas mãos. Esse acontecimento, irmãos, nos ensina muito sobre a nossa vida cristã. Em primeiro lugar, isso nos ensina que o nosso grande conforto é o fato de que Deus, Ele é aquele que nos dá segurança. É o Senhor. A segurança não vem de mim, não vem do próximo, não vem da minha força, não vem da minha inteligência, não. A segurança de Gideão veio do Senhor, da palavra do Senhor. Isso nos ensina algo maravilhoso, irmãos. Muitas vezes nos vemos diante de tarefas difíceis, batalhas que você fala: eu não vou conseguir, eu sou fraco. Batalhas como, por exemplo, sei que muitos aqui têm filhos para criar. Você já se viu em uma situação que você fala: como é que eu vou agir nessa situação? Você sentiu sua fraqueza, pequenininho. Não sei se você, talvez na sua casa, tem o costume de dormir com seus filhos na sala. A gente tem esse costume, a gente gosta de fazer isso, as crianças principalmente, né? Põe o colchão lá na sala para a gente dormir junto. E constantemente, às vezes eles já estão dormindo, eu saio e eu vou no banheiro. Sabe que velho é assim, né? Depois das 2 da manhã, tem que ir no banheiro. E eu só fiz 40, né? Já está assim, imagina eu chegar nos 50. Aí eu tenho que morar no banheiro. Não. Em vez de dormir na sala, vão dormir no banheiro. Aí geralmente nesse exercício, vai lá no banheiro, bebe uma água, e aí eu gosto de voltar e olhar no colchão, a galera ali, a prole, né? E muitas vezes me dá aquele medo. Daqui 5, 8, 10, daqui 20 anos, onde é que vai estar essa galera? Como é que vai estar? Será que eu estou fazendo o serviço direito? Aí, eu e minha esposa, né? Será que nós temos trabalhado da melhor maneira? Aí o joelho fica batendo um no outro. Porque é um desafio criar filhos. É um esforço. E a verdade, se você tem conhecimento da palavra de Deus e sabe, se conhece pela palavra, você tem enxergado quem você é diante da palavra, você já entendeu sua fraqueza, sua insignificância. Não tem nenhum pai aqui que pode se levantar batendo para falar: eu sou o pai 100%. Né? Como vem na caneca, né? O super pai, o herói. A verdade, irmãos, é que nenhum de nós aqui é suficiente para a tarefa. E a verdade é que vamos falhar, temos falhado.
Mas o que nos dá segurança não vem aqui de mim, não está em mim. O que me dá segurança é saber que o Senhor, Ele pode e Ele vai, por meio da sua palavra, me capacitar, me dar segurança, coragem, ousadia para enfrentar essa tarefa, de preparar meus filhos, de preparar a minha casa para que eles continuem adorando ao Senhor, porque não tem prazer maior. E eu gosto de correr, eu tenho corrido, tenho me dedicado um pouquinho, né, se arrastado aí nas estradas. E hoje eu vi uma cena à tarde, o rapaz lavando a garagem, tinha 2 bicicletinhas na frente da garagem. E eu achei aquilo interessante, eu falei, tem 2 crianças, né, uma rosa e uma azul, um menino e uma menina, bem bicicletinha pequenininha. Eu amo levar meu filho para o futebol, amo levar minha filha para o treino de corrida, amo levar minha filha para a escola, amo sair com eles para passear. Mas se tem algo que eu aprecio mais e que eu amo mais, é estar com eles aqui, ó, adorando ao Senhor no dia do Senhor. Eu sei que um dia, assim como muitos já não tem mais todos os pintinhos aí para colocar debaixo da asa e trazer, eu sei que assim vai acontecer. Talvez vão mudar, talvez vão casar, mas o meu desejo é que Deus trabalhe, me capacite, me fortaleça para fazer o melhor, para que meus filhos possam educar os filhos deles na palavra do Senhor e entender que o Senhor, adorar ao Senhor, estar na casa do Senhor é o melhor lazer, é o melhor esporte, é o melhor entretenimento. Não existe nada que supere adorar o Senhor, porque Ele nos enche, Ele nos dá segurança. Como nós vimos na ceia do Senhor, Ele nos redimiu com seu sangue, comprou, pagou com alto preço o perdão dos nossos pecados que nós não merecemos, mas Ele assumiu a cruz maldita. E por isso eu e você, pai, mãe, você que é homem do lar, que é o pastor da sua família, você mãe que é a mãe auxiliadora idônea, eu sei que diante dessa tarefa você treme, mas lembre-se, sua segurança não vem da sua capacidade, porque nós não temos capacidade de realizar essa tarefa, vem do Senhor. Entregue-se ao Senhor, focaliza nele, e assim como Gideão, atenda à palavra dele. Ele confirma a sua palavra, por meio da pregação, por meio da leitura, entregue-se ao deleite na palavra. Se você se sente fraco para fazer tal tarefa, aprofunde-se, porque a palavra de Deus é o manual para a educação de filhos. E esse é um dos exemplos de tantos outros desafios que nós temos, como funcionários, como membros da igreja. Como é que você, um membro que influencia os outros positivamente na adoração e no serviço operante, na membresia ativa, como é que eu vou fazer isso? Influenciar, fazer os outros terem prazer de estar na casa de Deus, conhecendo mais da palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Isso não vai cair do seu colo. Você precisa ler, você precisa meditar, você precisa apreciar. Tenho usado a expressão se deleitar. Sabe o que é se deleitar? Você já teve em algum momento da sua vida esse deleite? Com certeza já. E o melhor deleite é quando você tem ali, falando de coisas materiais, né? Um pote de doce de leite na mão, depois de uma corrida aí de 10, às vezes 5 quilômetros, e você tem um pão francês ali, e você enche aquele pão, acaba com a corrida, né? Mas você se deleita do doce de leite. Ou então um queijo, né? Aquele queijo mineiro tradicional. Eita, eu vou parar de falar que eu estou tentando, meus irmãos. E passa nas costas daquela fatia generosa e você se deleita. O pastor pegou pesado, né? A palavra de Deus, irmãos, deve ser esse prazer, esse deleite, que você senta ali e você enche a sua alma, você ganha encorajamento, você focaliza em Deus, você enxerga as suas fraquezas, mas o seu coração fica ousado no Senhor. Você se sente sim enfraquecido diante da sua limitação, mas você logo olha para o autor e consumador da sua fé. E é isso que nós precisamos, entender que é Deus quem nos dá segurança para enfrentar os desafios, as batalhas de nossa vida. A vida cristã, ela não é um passeio no parque de mão dadas, né, o sol brilhando, não. É um campo de guerra. Infelizmente,
essa semana notícias horríveis, né? Acerca de Israel, guerra, batalha, gente sendo refém, famílias perdendo filhos e horrível, cenário horrível que nós já vimos lá, Rússia e Ucrânia. Mas é isso que é a batalha cristã. Não ache que é só sol, sorriso. Há uma guerra sendo travada todos os dias. O pecado nos assediando tenazmente. A jornada é árdua, meus irmãos. Por isso, assim, nós precisamos entender que é no Senhor que nós precisamos ganhar força e encorajamento, ter a segurança de que o Senhor está conosco e Ele é quem vai nos dar a vitória. Você pode olhar para Gideão e tirar talvez uma casquinha dele e falar, mas de novo, Gideão, você já foi lá, fez o sacrifício, Deus confirmou que era ele, pediu a lã, tirou a lã, molhou a lã, secou a lã. Mas Gideão, que homem, que tipo de guerreiro você é? E agora, na hora da batalha, de novo, Deus tem que te... Aí você fala, mas Gideão Mas será que, honestamente, isso não pega em você também? Quantas vezes você já não se viu nessa situação? De Deus já te deu um encorajamento, a palavra já veio, já confirmou, você tem que fazer isso, mas você fica ali, né, o Chapolin Colorado, eu vou, mas não vou, eu não vou. Manda outro, Senhor, porque eu, e você fica dando desculpa. Lembra de Moisés? Senhor, eu tenho uma boca pesada, Senhor, manda outro. Mas o Senhor quer te usar. E assim como Gideão, nós precisamos de segurança. E veja como Deus ele é maravilhoso, Ele conhece a nossa fraqueza. E Ele vem até Gideão e fala, vai lá ouvir o que o pessoal está falando. Você acha que eles estão tão corajosos assim? Não, eles estão tremendo lá também. E às vezes nós achamos, o inimigo é poderoso, é fortão, mas está morrendo de medo. E isso é vazado ali na conversa daqueles 2 soldados inimigos. O Senhor, Ele nos assegura, e geralmente Ele usa a sua palavra, Ele sempre usa a palavra dEle sendo confirmada, às vezes por pessoas, por amigos. Aqui no caso, um inimigo confirmou a palavra de Deus, mas muitas vezes Deus vai usar o pastor, vai usar o seu amigo chegado, fiel ao Senhor, alguém que te talvez discipule. Ele vai usar essas pessoas para te aconselhar com a palavra dEle, para te dar encorajamento. E uma forma de você saber se é encorajamento ou não é a mesma reação de Gideão. O que você vai fazer? Vai reconhecer sua limitação e vai adorar a Deus. Quando é um encorajamento do Senhor, é isso que acontece. Diante da nossa fraqueza, a gente, ao ser encorajado, a gente reconhece e adora o Senhor e se entrega nas mãos dele. Diante disso, o Senhor fez de Gideão um poderoso guerreiro. Ele agora está confirmado, ele volta para seu exército e ele vai agora dar as ordens. Vai dar as ordens para esses homens. Nós vimos que ele volta para eles, pede para que eles se levantem. E verso 17, e disse-lhes, olhem para mim. Lembra que eu falei da questão da liderança? Deus trabalha em nós, para que nós possamos influenciar o próximo. Pai, mãe, irmão, você sempre está exercendo uma influência, boa ou ruim. Como membro desta igreja, você ou está influenciando os novos membros de forma boa, nos bons costumes, ou ruim, nos maus costumes. E aí nós poderemos entrar nos detalhes de como isso é feito, né? Mas alguns exemplos só. Ausência, programações, não aparece, culto, escolhe a data, vem aqui, não vem aqui, escola dominical, quando der. E aí o novo membro vai vendo. A sua influência é negativa nesse caso. Quando você faz o oposto, opa, aquele irmão sempre está aqui, olha aquela irmã, não perde, quarta-feira, rapaz, na quarta-feira, vem de longe. Aqui dá gosto de servir, o time está sempre completo, não está faltando ninguém. Você está influenciando positivamente. Você é sempre um exemplo. Dentro de casa, a mesma coisa. E aqui, na guerra de Israel, Gideão é o exemplo, é o líder. Portanto, a força do exemplo, ela é incrível. Deus levantou Gideão, preparou Gideão e fortaleceu ele. Agora ele vai voltar para os seus homens, para os seus liderados. E olha o que ele diz: olhem para mim e façam o que eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, né, próximo dos inimigos, assim como eu fizer,
façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele dividiu em 3 tropas, e os que estavam com ele chegaram às imediações do arraial. Por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas, tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas suas mãos. Gideão volta para os homens com um plano, uma estratégia, cada um com um cântaro, com um chama dentro, com uma corneta, uma trombeta, e vocês vão apenas copiar o que eu vou fazer. Dividiu em 3 grupos, cercou o arraial, e ele coloca esse plano em ação. E veja que ele dá um momento que eles fizeram isso, bem na troca do quê? Das guardas, ou seja, o arraial inimigo estava sendo vigiado, estavam de olho, as sentinelas, né? Mas aquele processo de guardar, de ter a sentinela, tinha um período em que aqueles guardas tinham que ir dormir, descansar, e vinham outros. Então, neste momento da troca, ele foi atacar. Muito inteligente, por quê? Enquanto haviam homens no meio do arraial armados, avançando para o descanso, e outros homens armados no escuro indo para a posição de vigilância, o ataque aconteceu. E houve uma grande confusão, porque o texto vai nos dizer que os próprios midianitas, entre eles, vão se exterminar praticamente. Porque no meio da troca houve a celeuma, houve o ataque de Gideão. As cornetas tocaram, os cântaros foram quebrados e o fogo foi semeado. Então imagina um monte de camelo no meio da galera, um monte de homem armado indo para o posto, escuta um barulho desse, então começaram a atirar nos próprios companheiros. Porque lembra, eles estavam com medo também. Eles sabiam que Gideão estava para atacar. E esse medo, você sabe como é o medo, fez com que esses homens, internamente, se destruíssem, né? Fogo amigo, diante da estratégia de Gideão. Veja como Deus disse lá atrás, um poderoso guerreiro. E ele, com seus 300, armou um plano, ou teve a estratégia, e ele conseguiu minimizar toda aquela diferença que os midianitas tinham de superioridade para ele com os 300. Com essa estratégia, com esse plano brilhante, um autor importante ao interpretar esse texto, ao comentar esse texto, Tim Keller, ele diz o seguinte: ele torna nula a disparidade de tamanho dos exércitos, um com milhares e ele com 300, além dos camelos. Ele anulou essa superioridade. Segundo, o plano torna nula a diferença de força dos 2 exércitos. Ele anulou a superioridade dos camelos. Era onde residia a força dos medianitas. Imagina no barulho, o que esses camelos não fizeram? Você sabe como um animal reage ao barulho, à voz humana. Imagina um arraial polvoroso ali, um atirando no outro e espada para cá, para lá. E de repente, eles estão ali no meio, pisoteando os seus próprios soldados. De certa maneira, a estratégia de Gideão foi testada e foi aprovada. No fim das contas, ele mesmo é um poderoso guerreiro. Deus chamou este homem, preparou este homem, e Deus concedeu a ele dons para trabalhar, para liderar. Eu acho que eu emocionei aqui um pouco, né, na guerra. Acho que nessa época ainda não tinha bala, né? Acho que ainda não tinha tiro. Então era só espada, era só lança. Mas quando a gente fala em guerra nos nossos dias, já emociona e quer bala, né? Mas eu me faço aqui como é que fala? A nota de esclarecimento, tá? Não tinha bala naquela época ainda não, irmãos. Emoção do pregador, tá? Mas no meio dessa confusão, os camelos agiram, com certeza provocaram muitas baixas, e a estratégia de Gideão foi então aprovada. Deus deu a ele essa capacidade. E é assim no povo de Deus hoje. Deus trabalha em nós
para que nós venhamos liderar o povo de Deus, para ser bênção. Deus quer usar os dons que Ele tem te dado, para que você faça a diferença na vida do seu povo. Com isso, os midianitas vão bater em retirada. Veja o que o verso 20 diz. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas, despedaçaram os cântaros, seguraram a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita, e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu na direção de Zererá, até Betzita, até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e impedir que eles passem pelas águas do Jordão até Betbara. Assim todos os homens de Efraim foram convocados, e eles cortaram a passagem dos midianitas pelas águas do Jordão até Betbara, e prenderam os 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeíbe. Mataram Oreb no rochedo de Oreb, e mataram Zeíbe no lagar de Zeíbe. Perseguiram os medianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeíbe a Gideão do outro lado do Jordão. Portanto, como nós já sabíamos, o desfecho da batalha, o Senhor entregou nas tuas mãos, Gideão, o inimigo. O Senhor cumpriu com o que Ele determinou lá atrás, com o que Ele prometeu a Gideão. O plano dele foi usado, Deus deu a sabedoria para ele realizar esse plano e arquitetar o plano e pôr em prática, encorajar os seus homens. E a vitória, ela foi completa. Os príncipes inimigos foram aprisionados e executados da devida maneira. Porque é isso que todo aquele que se opõe ao Senhor e ao povo do Senhor vai receber no final da batalha. Porque no final da batalha a vitória é sempre do Senhor. O povo do Senhor sempre vence no final, saibam disso. O povo do Senhor sempre vai vencer, porque está submisso, debaixo da liderança daquele que é o grande rei, o soberano comandante, que nunca perde uma batalha. Por isso a glória é totalmente dele, porque ele entrega os inimigos do povo de Deus nas mãos de Gideão. E aqui nesse texto nós vemos uma grande maravilha da palavra de Deus, que é ela se confirmar. Ele prometeu para Gideão e ele confirmou. O inimigo foi derrotado, foi posto na mão dele. Literalmente, você viu o que aconteceu? Na mão dele. Eu pergunto a você esta noite: de que lado da batalha você está? Você está do lado do Senhor ou você está andando como um inimigo de Deus aqui neste mundo? Nem sequer teme ao Senhor ou busca o Senhor ou tem se preocupado com o Senhor. Se você está nesse lado, o que vai resultar dessa vida contra o Senhor, de inimigo de Deus, é o que a palavra de Deus deixa claro: o salário do pecado é a morte, uma consequência trágica e eterna, uma punição para todo sempre, no lago de fogo do inferno. É o que a Bíblia diz: por causa do seu pecado, você, sendo inimigo de Deus, você pagará, você será derrotado e sofrerá eternamente. Mas se você está do lado de Deus, você já creu em Jesus Cristo, está submisso a Ele, talvez, assim como Gideão, em alguns momentos, você tem fraquejado, você tem sentido a insegurança, o medo,
diante da tarefa ou das adversidades que o cristão enfrenta, você tem sentido uma certa insegurança. Eu convido você a fixar essa verdade em sua mente, em sua memória. O Senhor, Ele sempre dá a vitória para o seu povo. Ele nos assegura e nos encoraja acerca da vitória. O que nós precisamos é apenas submeter-se a Ele, depender dEle. Não digo a você que talvez você não terá que entrar em situações difíceis. Não digo a você que você vai ser privado e ficar sempre numa boa, não. Gideão teve a promessa de Deus, mas ele teve que ir lá na vanguarda do arraial. Ele precisou quebrar o cântaro, tocar a buzina, viu toda aquela bagunça bem de pertinho. Eu duvido que ele gostaria naturalmente de estar lá. Mas Deus prometeu para ele e assegurou. E ele foi. E assim é conosco hoje. Ele promete, ele assegura a vitória. Mas muitas vezes nós temos que confiar nele e obedecer ele. Mesmo no meio da tempestade, no auge da batalha. Fique firme no Senhor, porque é dele que vem a segurança e a coragem para batalharmos. Que Deus nos ajude, como povo de Deus, a jamais esmorecer diante das nossas batalhas. Que a vitória que obtivemos em cada batalha, as que você já teve e as que ainda estão por vir, você possa sempre se lembrar: Deus me fortaleceu, me assegurou a vitória, eu venci. A glória não é minha, a glória é dele. Se eu tenho filhos que temem ao Senhor, que amam o Senhor, que têm ensinado os seus filhos, os meus netos, a glória não é minha. Eu fiz o que eu pude na minha fraqueza, mas a glória é do Senhor. E é assim que o povo de Israel vai reagir, e Gideão vai reagir. Infelizmente a história vai continuar, e nós sabemos que, como pecador que é, o povo de Israel vai vacilar. Mas esses são próximos capítulos dessa história tão maravilhosa de Juízes. Que Deus seja honrado e glorificado. E que você saia daqui hoje entendendo que você precisa estar do lado do Senhor. Porque senão você pagará um preço eterno. Você pagará. Um preço que você não precisa. Porque Cristo já pagou na cruz do Calvário o preço da sua salvação, do seu perdão, da vida eterna ao lado do Senhor. Portanto, não saia daqui sem crer em Jesus Cristo. Se você já creu, meu irmão ou minha irmã, diante do seu temor, diante da tarefa que você está enfrentando, lembra que o Senhor te dá segurança e te dá força para vencer. Ele assegura a vitória para você, porque Ele confirma sempre a palavra dEle. E diante do cenário que nós temos vivido na geopolítica de hoje, diante de tudo que você vai ouvir durante a semana acerca de Israel e o Hamas, lembra, Israel é povo de Deus. Hein? O Senhor está no controle de tudo, irmãos. Não é legal, não é gostoso, não é bonito de ver o que está acontecendo. Mas o Senhor nunca é pego de surpresa. E o povo dele pode descansar nele, porque ele sempre assegura a vitória para o seu povo. Vamos orar. Pai amado, obrigado por sua misericórdia e por sua graça. Porque nós somos falhos, falíveis, totalmente indignos. Mas ainda assim, o Senhor tem escolhido por meio da sua palavra, por meio do seu Filho Santo, justo e bom, nos salvar, nos dar força, coragem para te servir e te adorar. E essa é a nossa tarefa, glorificar o seu nome aqui neste mundo. Nos ajuda, Senhor, como pais, mães, filhos, funcionários, como membros dessa igreja, a glorificar o seu nome em todo o tempo. Que possamos olhar para o Senhor e depender do Senhor. Entender que a nossa coragem, a nossa força não está em nós, mas no Senhor. E o Senhor nunca nos decepciona. O Senhor, por meio da sua palavra, nos assegura, nos capacita para a vitória em cada batalha. E nós oramos agradecidos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.